Quando os portões do presídio de Recife se abrem para a minha entrada, estou diante de um desafio penoso. Como vencer a mente de um criminoso, canibal, manipulador? Em poucos instantes, estarei diante de um homem meticuloso que dizia matar em nome de Deus e se alimentar com a carne das vítimas também em nome do Senhor. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Mais ou menos. O que é mais ou menos? As coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto. Você está pronto para abrir seu coração? Estou pronto. Você vai me contar toda a sua história? Eu vou contar toda a verdade. Sem exceção? Sem exceção nenhuma. Pego uma corda, faço uma forca e coloco no pescoço do corpo. Puxo para o banheiro e ligo o chuveiro para todo o resto do sangue escorrer pelo ralo. Olhar penetrante e fala mansa. Eu escutava a voz assim. Contrastam com o corpo forte de professor de artes marciais. Jorge estudou nas melhores escolas. Homem de boa cultura, que usou de seu rico vocabulário para escrever o roteiro com todos os detalhes do que aconteceu. Todos esses atos de canibalismo estão descritos no seu livro, no seu filme. Ao olhar para o corpo já sem vida, pego uma lâmina e começo a retirar toda a sua pele. Além de escritor, ele se intitulava diretor de cinema e produziu filmes macabros, onde encena as matanças que pretendia realizar. Não E, se por fim, realizou. Mergulhamos nas profundezas de um cérebro complexo de se explicar. Como eu posso ser normal se eu tenho esquizofrenia paranoica? Um dos crimes mais chocantes desse século. Uma crueldade sem precedentes. Com detalhes que surpreendem até a polícia. Depois arrastou o corpo dela para esse banheiro aqui, né? Foi. E aqui ela fez parte já, aqui mesmo no banheiro. Assassinatos brutais, seguidos por atos de canibalismo. Jorge, Bruna e Isabel. Além de cúmplices, elas formam com ele um triângulo amoroso. Eles matavam e depois se alimentavam dos restos mortais de suas vítimas. Eu, Bel e Jéssica nos alimentamos com a carne do mal, como se fosse um ritual de purificação. Qual é a sua descrição para canibalismo? É um animal que se alimenta da sua própria raça. A carne humana ainda era usada como recheio de empadinhas, salgadinhos, depois vendidos pela cidade. Aí quando eu botei na boca, eu senti coisa estranha. Suas pernas torneadas e grossas fazia os meus olhos canibais devorá-las. Nas palavras de Jorge, tudo cometido em nome de uma pretensa purificação da humanidade. Eu gostaria muito que o mundo fosse puro, fosse sem guerra. Tivemos acesso ao diário escrito por Bruna durante 4 meses, de 1º de março a 7 de julho de 2007. São quase 100 páginas, onde ela descreve sua intimidade com Jorge Negromonte. Por todos esses detalhes macabros, pelos fatos que compõem a história desse homem, meu encontro com ele na prisão é um desafio profissional tortuoso. Olha no meu olho, Jorge. Sim. Você é um canibal? Você tem atração por se alimentar de carne humana? Você sente prazer no sofrimento humano? Como vencer as barreiras da mente de Jorge Negromonte. Uma viagem penosa que você acompanha a partir de agora. É a primeira vez que eu falo a verdade. O Senhor permitiu eu me livrar de tudo, eu jogar toda a verdade. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, o Diário do Mal.
A história da entrevista com um dos criminosos mais intrigantes que o mundo já viu nascer. Formado em educação física e faixa preta em karatê, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira tinha tudo para se estabelecer como profissional respeitado, mas trilhou caminhos tortuosos. Ele criou uma seita que pregava a maldade para combater o próprio mal. E em nome da purificação da humanidade, cometeu, junto com 2 mulheres, uma série de assassinatos brutais, seguidos por atos de canibalismo. Aqui Roberto Cabrini, e esse é o Conexão Repórter de hoje. São 3 linhas que se cruzam para contar a história do Diário do Mal. A investigação da polícia. A vida de Jorge Negromonte até cometer os crimes. Incluindo o livro que escreveu. Os filmes que produziu. E por fim, o encontro do repórter com um canibal. Sexta-feira, setembro de 2013. Estamos diante do Presídio Estadual de Recife, capital de Pernambuco. 1 ano e 5 meses depois de ter sido preso, Jorge Beltrão Negromonte da Silveira está prestes a quebrar o silêncio. Como vai ser meu encontro com ele? É o que vamos descobrir. Boa tarde. Roberto Cabrini, do SBT. Temos uma entrevista com o Jorge Negromonte. Segundos que parecem séculos. Enquanto espero sua chegada, imagino como penetrar no bloqueio de uma mente como a dele. Uma mente capaz de matar friamente. Esquartejar, comer partes do corpo e enterrar o restante em seu próprio quintal, seguindo dogmas criados por ele mesmo. Aí está ele, passos lentos, algemado, escoltado por policiais. A imagem sugere um homem frágil, indefeso, cabeça baixa, abatido. Sabe que vai enfrentar um repórter com muitas perguntas. Boa noite, Jorge. Boa noite. Como vai? Tudo bem? Mais ou menos. Por que mais ou menos? As coisas que eu vejo, as coisas que eu escuto. Aí não dá pra dizer que eu tô bem, né? Você tá pronto para abrir seu coração? Tô pronto. Você vai me contar toda a sua história? Eu vou contar toda a verdade. Sem exceção? Sem exceção nenhuma. Você não vai esconder nada? Não, tudo que eu sei. Tudo que eu sei, tudo que eu me lembro. A verdade de um caso descoberto em 11 de abril de 2012. Rua dos Emboabas, Jardim Petrópolis, periferia de Garanhuns. Uma casa discreta. O cenário ideal. Aqui a polícia localiza 2 corpos de jovens que estavam desaparecidas na cidade. Seus moradores são levados para a delegacia e lá confessam. As mulheres foram mortas em um ritual. Tudo aconteceu baseado nos dogmas de O Cartel,
a seita criada pelos 3 acusados. O líder é Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, de 52 anos. As comparsas: sua mulher Isabel Cristina Pires da Silveira, também com 52 anos. E a amante Bruna Cristina Oliveira da Silva, 26 anos. Você é apontado como líder do grupo. Justamente me apontaram, eu acho que por eu ser homem do grupo. Justamente por essas 2 mulheres. Os 3 são descobertos depois que a polícia começa a rastrear os cartões de crédito de uma das vítimas, que na época estava desaparecida. Se trata de Gisele Helena da Silva, 25 anos, conhecida como Geisa do Papel. Esse vídeo no circuito interno de uma loja de artigos eletrônicos mostra Jorge e Bruna utilizando o cartão da vítima para fazer compras. Na delegacia, eles confessam não só a morte de Geisa, mas também a da desempregada Alessandra Falcão, de 20 anos. Bruna inicialmente se apresenta como Jéssica Camila, de 17 anos. A polícia descobre que sua identidade é falsa. Constata também que o papel assumido por Bruna é de mais uma das vítimas do grupo. A verdadeira Jéssica era uma moradora de rua que vivia em Olinda. Em 2008, os assassinos também moravam na cidade e atraíram a vítima com uma oferta de emprego. Estratégia usada em todos os casos. Seduzida pela proposta, ela cai na armadilha e é morta. A filha dela, então com 2 anos, é tomada por eles e registrada como filha de Jorge Negromonte. Eu registrei no meu nome porque eu gostava tanto da menina, sentia tanto amor pela menina que eu não queria que ela assinasse, tivesse uma carteira profissional sem um pai. E a mãe dela ela foi junto comigo. E ela foi assassinada por você. Foi sua primeira vítima. Eu não me lembro. Junto, logo depois, todos se mudam para Garanhuns. Nos anos que se seguem, a criança é obrigada a assistir e participar dos rituais de o cartel. E é a pequena criança, inclusive, quem indica à polícia onde estão as covas no quintal da casa, usadas para enterrar corpos de 2 vítimas. A polícia começa a cavar. Aparecem partes do corpo de uma mulher e em outro buraco, ao lado, partes de outra. A perícia confirma. São as desaparecidas. Jorge, quem assassinou Jéssica, Gisele e Alessandra? Não foi eu. Depois de retirar os corpos das covas, um policial chama a criança. Mostra a foto de Gisele, uma das assassinadas. E a pequena menina imediatamente reconhece a vítima e diz que o pai, Jorge, a tinha assassinado e enterrado no quintal. Esta é a casa de Jorge Negromonte, aqui em Garanhuns, transformada em Teatro dos Horrores. Na frente é a inscrição: os canibais já estão no inferno. Vamos entrar para ver como está a situação aí dentro. A casa está parcialmente destruída. População revoltada com tudo o que aconteceu aqui. São basicamente 6 cômodos. Uma garagem, um primeiro quarto, aqui uma sala, o segundo quarto, o terceiro. Aqui ficava o banheiro. Nesse ralo, segundo as investigações, escorria o sangue das vítimas. E aqui nessas 2 covas foram encontrados 2 corpos das vítimas de Jorge Negromonte, Isabel e Bruna. São histórias de um pesadelo cujas feridas não cicatrizam.
Na casa de Olinda, palco da primeira morte, os procedimentos são parecidos. Depois de morta, Jéssica tem o corpo esquartejado. Os restos mortais, espalhados pela casa. Então fica daqui, tá? Os restos mortais de dentro. Como mostra esse vídeo exclusivo. Foi aqui, foi aqui, foi aqui. Aqui, Jorge, Isabel e Bruna chegam à residência. Todos os detalhes da primeira morte são revelados. Eles contam como tudo era feito. Entendeu? No qual seria abençoado numa praça. Foi aqui que o senhor matou Jéssica? Nesse quarto aqui, não foi? Nesse quarto, não foi? Esse quarto aqui. Depois arrastou o corpo dela pra esse banheiro aqui, né? Foi. E aqui ela foi esquartejada, aqui mesmo no banheiro. Qual é especificamente aqui? Na parede, dedos. É aqui no meio, aí em cima, embaixo. É dentro do buraco. Aqui. Ou aqui ou em cima, um desses aqui. Um desses, né? Dá uma olhada aqui, Daniel. No chão da sala, outras partes. E no banheiro, Como foi que o senhor fez com ela aqui no banheiro? mais revelações. Aqui eu coloquei ela aqui. Ela estava morta quando chegou aqui? Já. 3 vítimas e ainda suspeitas de outras 6 mortes. Mas como eram escolhidas? Por que exatamente aquelas mulheres? A explicação vem do líder da seita, uma combinação numérica. Elas tinham o número do mal. Escolhi através dos dias ruins, os dias que tem os números bons ou ruins, dependendo das pessoas que têm os seus números também malditos. Que todo mundo sabe qual é o número maldito. Daquele número que eu vou dizer aqui, entendeu? Que é o 666. Então, quando a gente fazia as contas, olhava direitinho, batia certamente com as documentações dos números, tudo. O 666 quando batia, ou 66, ou qualquer coisa relacionada a isso. Prova disso é o RG de Alessandra da Silva Falcão, uma das vítimas. Os números determinam o começo do ritual. Vocês comeram carne da Geisa e da Alessandra. Comeram da carne, vocês comeram que pedaço da carne dela? Isso aí é um pedaço normal dela, coloca o fígado e a parte do corpo. Da carne normal. Comer do fígado e da carne normal. Comer do coração também? Não, nenhuma das duas vezes tem coração. Vocês comeram da carne dela por quantos dias? Uns 2. Só? Não, 2 não, 3 dias. Vocês deram também para a criança? Ela comeu também, fez parte. Nesse vídeo, Isabel conta à polícia os procedimentos do grupo Mas dessa gosta de carne. e confessa. Carne minha. Usava a carne humana como recheio de salgadinhos vendidos nas ruas de Garanhuns. Você vendia lanche e os lanches eram empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne assim dela. Certo. E fez a empada. Fiz. E vendeu. Vendi. E por que não assume? Mas qual o motivo dos atos de canibalismo? Depois do homem, Deus Aqui, fez a mulher. nessa entrevista concedida, logo depois de ser preso, Jorge explica que tudo fazia parte do ritual. Que simplesmente eu fazia certas coisas para purificação. Proteger as pessoas. Entregar as pessoas a Deus. E nessa missão, nós fazemos isso para purificar. Só para purificar. Há um ano ele confessou. Hoje, nega ser um canibal. Jorge, quando é que você começou a se interessar por canibalismo? Eu nunca me interessei por canibalismo. Nunca. Nunca ouvi isso na minha vida. Você tem consciência de que é considerado um canibal? Considerado sim, mas eu não sou um canibal. Considerado pela mídia, pelo que ouviram falar de mim.
Na verdade, as próprias atitudes de Jorge criam essa imagem. Em busca de fama, cego pelo sonho de ser reconhecido, Jorge deixa rastros, que hoje ajudam a desenhar sua personalidade e desvendar os mistérios dos crimes pelos quais é acusado. É o próprio Jorge quem fornece as pistas. Estou condenado. Estas cenas pertencem a 2 filmes dirigidos por ele. O ano é 1994. Um verdadeiro roteiro. Preciso, com todos os requintes, do que aconteceria mais de uma década depois. Primeiro, a adoração à morte. Bonito, né? Depois, canibalismo. E ainda, ocultação de cadáver. Jorge chama sua paixão de arte. Uma arte, entre aspas, que também passa pelos livros. Como autor, Jorge escreveu As Revelações de um Esquizofrênico. O título ajuda a explicar seus dilemas. Jorge, você conhece esse livro? Esse é o meu livro. Revelações de um Esquizofrênico. É. Quando você escreveu? Isso estava em Garanhuns. Antes dos crimes, Jorge esteve internado 2 vezes em hospitais psiquiátricos. A primeira em João Pessoa, na Paraíba, e a segunda em Garanhuns. Internações curtas, Entendeu? que nada ajudaram em seu A estado. pessoa que sabe responder tudo mesmo, entendeu? É Bruna Cristina. De quem são essas vozes que você escuta? Não sei. Eu não sei. Não há uma identificação? Não há identificação. Eu sei que desde novo que eu conheço 2 meninos, entendeu? Que eu brincava com eles, era um branquinho e um negro. Só que eu fui crescendo e eu vejo esses meninos ainda. Eles não são demônios, é um querubim e um arcanjo. Eles são que me ensinaram a botar tudo, todos os meus. Tem até um livro que fala sobre tudo isso, que foi, entendeu, que eu consegui, depois de tanto tempo, relatar. No seu livro aqui, Revelações de um Esquizofrênico, você se descreve da seguinte forma: Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, filho de imigrantes portugueses, nasceu em Recife, ainda jovem, passou pela ditadura, mas nunca deixou de expor suas ideias. Ex-professor de Educação Física, formado pela Universidade de Pernambuco, ex-professor de Karatê, escritor, ator, autor, compositor e músico. Esquizofrênico desde jovem, nunca deixou de seguir sua estrada. Uma estrada árdua, cheia de altos e baixos, mas que nunca o desanimou. Exato. É assim que você se vê, Jorge? A única coisa que me fez esse desânimo meu foi depois que eu tornei prisioneiro. Frente a frente, a postura de Jorge está clara. Bruna pegou uma vez Inteligente brincando, e esclarecido, né? Subir, quer provar ser louco. Incapaz de responder pelos próprios atos. Vivendo. Será que para se recuperar, para passar esse pesadelo que você sente, você não tem também que admitir o que você fez? Como é que eu posso admitir alguma coisa, entendeu? Que não me vem à cabeça. O fato de não vir à cabeça não significa exatamente que você não tenha feito. Concorda? O que eu concordo é que eu estou me desabafando. E as coisas que não me vêm à cabeça são as coisas que não aconteceram. Nesse instante, tenho que pensar rápido. E uso as próprias escritas do canibal a meu favor. Escrever junto com é minha principal arma contra a posição dele. Você pode ler pra gente o capítulo 20? Sem óculos. Você tá sem óculos? Tem... Peça um óculos, né? Peça o meu, né? Um óculos de leitura. Tá enxergando?
pode ler esse capítulo pra gente, por favor? Vejo aquele corpo no chão. Jéssica desconfia que ainda se encontra com vida. Pego uma corda, faço uma forca e coloco no pescoço do corpo. Puxo para o banheiro e ligo o chuveiro para todo o resto do sangue escorrer pelo ralo. Ao olhar para o corpo já sem vida da adolescente do mal, sinto um alívio. Pego uma lâmina e começo a retirar toda a sua pele. E logo depois a divido. Eu, Bel e Jéssica nos alimentamos com a carne do mal, como se fosse um ritual de purificação. E o resto eu enterro no quintal, cada parte em um lugar diferente. Tudo contado no livro bate exatamente com o descrito pela polícia. Mesmo assim, ele insiste na negativa. Eu não sabia. Agora, sobre a adolescente do mal, para mim, quando eu estava escrevendo, era fictício. Mas ela ditou. Mas isso não é ficção. Você fez tudo isso, então? Ficção, para mim, é aquilo que não existe, que a gente coloca, que a gente imagina. Não o que a gente faz. Ao ser confrontado, reage de formas diferentes. Ele pode não admitir, mas seu corpo dá sinais de que está incomodado. Não foi eu que fiz. Tudo começa com uma simples pergunta. Quem fez isso? São exatos 7 segundos de silêncio, até esboçar uma resposta. Depois que eu conheci Bruna, começou a acontecer isso. Na sequência, mais aguado, dá outras pistas. Evita o confronto. Aí, as coisas que vejo, né? Mãos em constante movimento. Eu não sei. Não há uma identificação? Boca inquieta. Corpo agitado. Engole seco. É isso. Jorge, você é uma pessoa normal? Como eu posso ser normal se eu tenho esquizofrenia paranoide? É como se uma outra entrevista paralela na academia estivesse se desenvolvendo. Outra academia treinar junto comigo. São várias as suas faces. Nesse instante, olho no olho, o que você gostaria de confessar? Um homem perspicaz. O seguinte. Uma mente louca. Entrevistar seu Bruno. Alucinada. Manipuladora. Eu não sabia. Que muda o tempo todo. Eu não entendo. Sobre os crimes, primeiro diz que não se lembra. O que essas pessoas significam para você? Vidas que se foram. Por sua culpa? Não me lembro. Depois, nega. Você não disse que não fez, você disse que não se recorda. Eu não fiz. Mas você, ao mesmo tempo, conta que ouvia vozes. Eu digo o seguinte. E vozes que te davam ordens às quais você não concordava. Todos que o conhecem o descrevem como um estrategista que usa as emoções das pessoas a seu favor e descobre uma forma de torná-las dependentes dele próprio. Chegou a convencer Bruna de que seus pais eram demônios e de que ele, Jorge, seria seu verdadeiro mestre. De volta à entrevista, por último, dá sinais de que a responsável por tudo é a mulher que diz tanto amar. Ela fez tudo isso? Bruna. Por que as vítimas eram mulheres? Sempre mulheres. Porque Bruna Cristina Oliveira da Silva, ela é mulher. O que tem uma coisa com a outra? Porque ela jamais contrataria um homem. Mas por que era importante se sequestrar mulheres, se eliminar mulheres e se alimentar da carne de mulheres? Porque mulher, como ela foi aluna minha de artes marciais também, mulher, ela consegue enfrentar uma mulher. E homem, ela não tinha a capacidade de enfrentar um homem. Por isso que foi mulheres que foram mortas. Porque ela é mulher também.
ela jamais chamaria um homem. Ela até disse... E Jorge continua a transferir toda a responsabilidade. A Bruna Cristina, ela pedia para eu cavar o buraco para colocar o lixo. E quando eu vi, o buraco já estava fechado. Quem participava do ritual, honestamente? Na minha opinião, honestamente, quem participava do ritual era a Bruna. E você? Não. Sinto muito amor por Bruna. Não gostaria de prejudicar ela em ponto nenhum, mas estou falando a verdade. A relação dos dois começa em 2004. Bruna treina karatê e Jorge é o professor. Jorge, Isabel e Bruna. Um triângulo amoroso? Não. Eu tinha me separado de Bel há muito tempo. Eu só convivi com Bel 20 anos. Depois a gente passou um relacionamento de amigo. Tanto que quando eu assumi Bruna, ela passou a morar em outro canto. Em Olinda, eu morava embaixo, Bel morava em cima. E em Garanhuns, eu morava na frente e ela morava no kitnet atrás. Jorge, estamos com quase 2 horas. Você começou negando tudo e aos poucos foi admitindo. Está sendo um processo difícil para você? Não, eu estou falando que se aconteceu eu não me lembro. Eu estou falando isso. Se você me perguntar diretamente, olhando nos meus olhos, foi você que fez, eu vou dizer que não foi eu. Nós não vamos nos antecipar. O advogado Ranieri Aquino está diante de uma difícil missão. Jorge, ele vai defender perante a justiça 2 dos acusados, Jorge e Bruna. A defesa acredita que Jorge, no momento em que praticou, ele não estava em si. Ele não tinha condições, né, de saber ali, naquele momento, o que era certo, o que era errado, o que era justo, o que era injusto, até porque é parte, né, característica, acredito, desta doença que o acomete. Inclusive ele diz que a culpa é dele ser doente, né, e dizer que precisa ser tratado. Não seria normal. Jorge Beltrão é um indivíduo dotado assim, de qualidades extremamente negativas, né? Um senhor que atuou, praticou alguns crimes dotados de extrema perversidade, malvadeza, extremamente violento e extremamente perigoso, que seguia um ritual satânico que choca a todos nós. No próximo bloco, um amor intenso é o que prova esse diário. Um documento escrito por Bruna, com revelações inéditas e exclusivas. Monte é a minha religião, pois eu creio em Monte. Seu ensinamento me fez ser outra pessoa. O conteúdo você vê daqui a pouco, aqui no Conexão Repórter. O Diário do Mal. O passo a passo de um dos crimes mais chocantes deste século. Temos acesso a esse caderno. Um arquivo do dia a dia de Jorge e Bruna. São detalhes, revelações, ainda mais pistas para desvendar a mente de um canibal. Esse é o documento. Um caderno escrito com letras pequenas, repleto de observações adicionais. Tivemos acesso ao diário escrito por Bruna durante 4 meses, de 1º de março a 7 de julho de 2007. São quase 100 páginas, onde ela descreve sua intimidade com Jorge Negromonte. No diário, ela dá pistas importantes do caráter manipulador do criador da seita, o cartel. Primeiro de março de 2007, quinta-feira. O casal completa 4 anos e 7 meses de relacionamento. E Bruna escreve como se sente.
Monte me aconselha, seus ensinamentos são muito pesados, mas servem como aprendizagem. Para eu ser a mulher que eu sou hoje, eu precisei das experiências do meu homem, Monte. Eu agradeço ao meu mestre de vida que me ensina a toda hora, a todo instante, ser sua eterna aprendiz. Nos escritos, ela fala da ausência de Jorge Negromonte, que segue em viagem por Maceió. Meu marido, meu Monte, é tudo na minha vida. 10 dias sem estar com Monte, pois Monte está em Maceió. O amor a Jorge é reforçado a cada linha, que está em cada palavra. Eu e você, nosso amor, um só corpo. Eu amo Monte demais. A relação é detalhada por Bruna, página a página. Estou muito feliz. Você é o meu presente, é tudo na minha vida. Eu me sinto uma mulher realizada. Aqui eu coloquei ela aqui. Nesse ponto, Bruna comemora a aprovação do teste para a entrada na seita, o cartel. Monte é a minha religião, pois eu creio em Monte. A prática comercial de venda dos salgados também é descrita. Bel sai para vender salgadinho e eu e Monte caminhamos pelo sítio. Página a página, Bruna ainda revela sobre a vida sexual intensa do casal. Trechos que mostram a personalidade de Jorge, de um possível maníaco sexual. As pessoas que te conhecem descrevem como alguém praticamente viciado em sexo. Mas não havia isso não. Ele nega, mas fala em traumas de infância. Sobre isso, mas não me lembro. Acontecimentos que ajudariam a explicar como é que eu posso admitir parte alguma coisa de seu desequilíbrio. Que não me vem à cabeça. É quando Jorge revela ter sido abusado por uma empregada doméstica. Conte agora, o que ela fazia exatamente, sem censura, pode contar tudo. Qual era o nome da empregada? Parece, eu não estou lembrado do nome dela. Tá, mas o que ela fazia exatamente? Ela, entendeu, baixava minha calça, fazia oral, mas de uma maneira rústica. Que idade você tinha? 9 anos. Subia em cima de mim com aquele peso todo, certo? São peças que ajudam a uma tentativa difícil. A tentativa de montar o quebra-cabeças da mente de Jorge Negromonte. No próximo bloco, o pai de uma das vítimas revive as lembranças do crime. Mãe, tem com meus filhos que eu vou lá arrumar esse emprego, vou acertar e talvez hoje mesmo trabalhe. Jorge, Bruna e Isabel. Acusados de um crime que deixou marcas profundas em Garanhuns. Aqui eu coloquei ela. Feridas difíceis de cicatrizar. Batom. Esse é o cenário. Ruas de terra, buracos, situação de carência. Estamos no Jardim Petrópolis, periferia de Garanhuns. Nossa missão é a de localizar a família das vítimas de Jorge Negromonte e suas 2 comparsas. Em Garanhuns encontro a casa de seu Alexandre. Casa que está à venda. Para ele é quase impossível superar esse trauma. Boa tarde. Seu Alexandre? Boa tarde, tudo bem? Roberto Cabrini? Tudo bom com Deus quer, viu? Claro. Tudo bem? Prazer em vê-lo, viu, seu Alexandre? Muito prazer. Podemos conversar? Podemos conversar. Tudo fica bem. Tudo na vizinhança lembra a filha e principalmente a violência a qual ela foi submetida. Ele quer ir embora o mais rápido possível. Olha, essa aqui é a foto dela. Que tipo de pessoa era, Alexandre? Pô, não tenho o que falar dela. Ela era, além de ser uma filha, uma amiga.
Qual a imagem mais forte que o senhor guarda da sua filha? A imagem que eu guardo é que o carinho que eu fazia para ela, que eu fazia para mim, estudiosa, inteligente. Eu sempre fico lembrando da hora que ela saiu de casa. E fica sem saber. Por essas ruas, onde agora eu e seu Alexandre caminhamos, a jovem foi vista pela última vez. Hoje estou sozinho, cara. Só mora aqui sozinho. Como é que a sua filha Alessandra conheceu o Jorge, a Isabel e a Bruna? Primeiramente, ela foi consultar o filho no posto de saúde. Então, dentro desse ônibus, desse coletivo, ela conheceu essa pessoa, se oferecendo a um trabalho a ela de $1,5 salário. Que pessoa? Essa tal dessa mulher que vendia... A Isabel. A Isabel, a senhora Isabel. Isso. O pai da vítima dos canibais lembra que o salário oferecido era muito alto para os padrões da região. Por isso, ele desconfiou. Mas a filha, que tinha o sonho de construir uma casa e criar os filhos, não ouviu o pai e aceitou. E caiu na armadilha. Na hora que foi lá, pronto. De lá a gente não soube mais nada. Ela não chegou a trabalhar, não então? Chegou. Quer dizer, se chegou, ninguém sabe. É. Porque ela não apareceu mais em casa de volta. Foi o senhor que reconheceu o corpo? Foi a minha esposa. Foi. E como é que ela reconheceu? Ela reconheceu através da roupa e do celular. Aí de lá pra cá, até hoje, ninguém tem sossego na vida. Agora, uma família incompleta. Uma dor que não se cura. Uma revolta que não passa. Jorge Negromonte, o que significa esse nome para o senhor? Olha, para mim esse nome é um nome fantasma, que não existe, para mim não existe uma pessoa dessa, entendeu? Eu quero que a justiça tome a providência rápido, que eu tenha uma definitiva para ele não sair mais da prisão. O processo, no momento, né, está suspenso. Suspenso, aguardando o resultado da realização do exame que foi instaurado um incidente de insanidade mental em desfavor dos acusados, e no momento ele está suspenso, só aguardando a confecção desse laudo. Para encerrar essa entrevista, você gostaria de se desculpar perante as suas vítimas? Eu me desculpo, mas elas não são minhas vítimas. Você merece perdão? Eu tô com Deus. E Deus sabe. Deus sabe de tudo. Antes de voltar para sua cela, Jorge quer mandar uma mensagem para a Bruna. Essa é uma carta? Pedindo para ela falar para a Bruna. Para a Bruna? Ela está em Buíque, para ela falar toda a verdade. Posso ler a carta também? Pode ler a carta. Na mensagem, mais pistas de uma personalidade. De uma mente repleta de perturbações. Mas também de estratégias. Repare que nesta mensagem, onde ele pede para que Bruna conte toda a verdade, ele escreve a palavra verdade, entre aspas. Haverá dois tipos de verdade? Naquele dia, saio daquela prisão com mais perguntas do que respostas. As profundezas da mente de Jorge Negromonte talvez jamais sejam devidamente explicadas. Seu caso expõe de forma perturbadora os limites da maldade humana, e justamente de alguém que agia dizendo acreditar piamente, usar o mal para combater o próprio mal. É provável que a mente de Jorge Negromonte jamais seja totalmente decifrada. As profundezas da perversidade humana
não tem limites, muito menos lógica. Apenas intermináveis inquietações. Nesse campo, os porquês parecem destinados a eternamente assombrar o mundo dos normais. Aqui, Roberto Cabrini. Este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite. Nesta sexta tem Teleton aqui no SBT. Faça parte dessa família você também. Acesse o site teleton.org.br e saiba como fazer a sua doação. Uma edição de muitas revelações. O que os protagonistas de um dos crimes mais chocantes desse século têm a dizer? Um homem e duas mulheres. Assassinatos brutais. Seguidos por atos de canibalismo. Eles matavam. Esquarteavam. E depois se alimentavam dos restos mortais de suas vítimas. Depois arrastou o corpo dela pra esse banheiro aqui, né? Foi. E aqui ela fez parte já, aqui mesmo no banheiro. Aqui no banheiro. Há pouco mais de um ano, você disse para mim, aqui nessa mesma sala, que não se lembrava da maior parte dos fatos. Eu não me lembro. Atribuiu a culpa a Bruna. Você até pediu para que eu a procurasse. Eu a procurei. Quem se alimentou da carne pela primeira vez? Isabel, Jorge e eu. O que foi falado antes disso? Que tinha que matar, depois de matar tinha que comer, que estava escrito na Bíblia. Quem falou isso? Jorge. E tudo em nome de uma seita. Nome: O Cartel. Por mim, não faria nada disso, nunca mataria nenhuma barata. Imagine gente. Eu fiquei frente a frente com os personagens de uma crueldade sem precedentes. Agora, eu tô falando a verdade. Há apenas um dia do julgamento deles, você vai conhecer em detalhes a verdadeira face dos envolvidos. Você não sabia que havia um plano para se assassinar? Fala a verdade, você sabia? Sabia sim. Seres humanos de poucas ou nenhuma emoção. Esta é também a jornada de um repórter em busca da verdade. Setembro de 2013. Estamos diante do Presídio Estadual de Recife, capital de Pernambuco. Recebo autorização para entrevistar Jorge Negromonte. Nesta época, encontro um homem meticuloso, de olhar penetrante, respostas curtas e evasivas. Eu não me lembro. E também planejadas. Jorge, quem assassinou Jéssica, Gisele e Alessandra? Não foi eu. Em Jorge Negromonte, nada parece ser por acaso. Esse é o perfil do Jorge que se revela diante de nossas câmeras. Antes de tudo, um manipulador. O que essas pessoas significam para você? Vidas que se foram. Por sua culpa? Não me lembro. Para em seguida, negar tudo. Você não disse que não fez, você disse que não se recorda. Eu não fiz. E então muda de ideia. O que ela tem para me contar? E passa a responsabilizar uma das mulheres a quem sempre comandou. Segundo ele... Que ela fez tudo isso?
ela seria a culpada. Por que as vítimas eram mulheres? Sempre mulheres. Porque Bruna Cristina Oliveira da Silva ela é mulher. O que tem uma coisa com a outra? Como ela foi aluna minha de artes marciais também, mulher ela consegue enfrentar. Saio de lá com a certeza de que era preciso quebrar sua barreira. Uma tarefa difícil. Últimos dias de outubro. Chega então o momento da mulher acusada dar a sua versão. Você assistiu a entrevista que eu fiz com ele, com o Jorge na prisão? Assisti. Assisti ela 10 vezes. Inclusive, todas as perguntas que o senhor fez, eu já anotei tudinho. O que te chamou mais atenção? Ele dizer que não lembra, não viu. Você acredita nisso, que ele não se lembre? E... É uma tática dele, na sua opinião? Acredito que sim. Uma estratégia? Em uma entrevista, com mais de 4 horas de duração, Bruna faz importantes confissões. Tem certeza? Eu acredito que ele queira jogar a autoria dos delitos em cima de mim. Trata-se de uma jovem bem articulada. Você sentia prazer vendo aquele sofrimento todo? Não. Ficava apavorada. Joyce sentia prazer? Pra ele era uma coisa normal. Pra ele, Isabel. O tempo na cadeia a fez amadurecer, repensar sua própria existência e, acima de tudo, confessar a própria crueldade. Você é uma pessoa má? Não. Você é uma pessoa confiável? Sou sim, claro. E quem não é má e quem é confiável faz tudo que você fez? Eu não fiz, eu participei. Se eu tivesse só, eu não faria. Você assume a sua culpa nisso? Assumo a minha culpa de participação. Em uma conversa franca, ela não poupa detalhes. Qual é a pessoa no mundo que mais você ama? Deus. Fora Deus. Minha mãe, que é a minha guerreira. A sua mãe, tá. Se alguém assassinasse a sua mãe e se alimentasse da carne dela, como é que você classificaria essas pessoas? Eu... Seriam monstros? Seria, com certeza. É o que você fez, Bruna. Eu sei. E faz revelações. Quem é Jorge Negromonte? Você lembra da primeira vez que você ouviu? Lembro perfeitamente. Causou impacto em você? Causou, sim. Ela expõe a relação que existiu entre eles. Quando você sentiu que tinha entregue a sua vida a Jorge Negromonte? Senhor Roberto, foi amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Foi uma entrega total. Até porque foi o primeiro namorado, primeiro homem, primeiro tudo na minha vida. Isabel. Estou diante de uma mulher que parece convicta do que diz. Você disse que sente, mas em nenhum momento eu te vi se emocionando nessa entrevista. Porque eu não sou uma pessoa assim de demonstrar com lágrimas. Eu sou uma pessoa que eu demoro muito para chorar. Na prisão, em um outro dia, temos acesso ainda a Isabel, ex-mulher de Jorge, a última ponta desse triângulo amoroso. Eu não tinha coragem de denunciar ele. Não tinha coragem de denunciar. Jorge, Isabel, Bruna, como é que funcionava esse triângulo amoroso? Uma loucura. Creche. Suas respostas trazem novos caminhos. As perguntas levantadas em minha primeira entrevista com Jorge Negromonte. Olha no meu olho, Jorge. Sim. Você é um canibal? Você tem atração por se alimentar de carne humana? Você sente prazer no sofrimento humano? Ele falava que se eu falasse pra alguém que ele estava fazendo aquilo comigo, ele ia me deixar.
E eu, com medo dele não me deixar, eu optava, ficava calada, sofria em silêncio. Ele sabia que eu amava muito ele. Com o depoimento das duas mulheres e em meio ao clima do julgamento, me preparo então para um novo desafio. 1 ano e 1 mês depois da primeira entrevista, estou de volta ao mesmo presídio de Recife para um segundo encontro com Jorge Negromonte. Será que dessa vez ele vai continuar dizendo que não se lembra dos fatos? É o que nós vamos descobrir. Boa tarde. Eu tenho uma entrevista com Jorge Negromonte. Roberto Cabrini, do SBT. A noite cai. E então Jorge aparece. Lá está ele, ao fundo, algemado. São passos lentos, sempre escoltado por policiais. Parece um tanto abatido. A imagem sugere um homem frágil, indefeso, quase uma vítima. Afinal, o que me espera dessa vez? Olá, Jorge. Como vai? Não, muito bem não. Tô com problema de depressão muito forte. E acho que a esquizofrenia paranoia tá... Tô tendo crises. Você está pronto para essa entrevista? Pode ser. Vai ser diferente dessa vez? Eu vou falar o que tu me perguntares. Você não vai dizer novamente que não se lembra? Sobre o não lembrar, eu sei que a mídia quer a minha cabeça, eu sei disso. Ninguém quer a sua cabeça, a gente quer a verdade. E eu não tô... O que nós queremos é a verdade. E eu tô falando a verdade. Logo descubro que, à primeira vista, seus planos não tinham mudado. Podemos começar, Jorge? Podemos. É um laudo da justiça que aponta para a sua sanidade mental. Ou seja, que você é responsável pelos seus atos. Esses psiquiatras sequer me ouviram. Eles não me ouviram. Olharam para mim e disseram: é esse que é o Jorge Beltrão, e assinaram, tanto um como o outro. Ele iria continuar com o mesmo roteiro. Não se lembra de nada. Não são flash. Os detalhes dessa trama. Você é uma pessoa que manda as outras mentirem para tirar a sua culpa, a sua responsabilidade. Você está querendo convencer o público que o responsável por esses assassinatos são as vozes, que não é você. Eu estou apenas falando a verdade, a minha verdade. Eu não sou nenhum covarde. Nunca fui covarde na minha vida. E não é agora que eu estou sendo covarde, não. Mas ele não contava que eu apareceria com provas. Jorge, nós tivemos acesso a essa carta. Você reconhece essa letra? E então, a barreira que ele montou... Nessa carta que você tentou enviar a Bruna, você pede que ela assuma toda a responsabilidade. Cede. Sinto muito, mas eu tive que falar a verdade. Bruna, você ainda ama o Jorge Negromonte? Você espera reencontrar o Jorge? E viver uma vida com ele? É o que passamos a contar a partir de agora. Essa foi a primeira vez que você revelou toda a verdade. O que isso significou para você? Alívio. Você estava fazendo um teatro. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, o julgamento de um dos casos mais polêmicos do Brasil. Um homem e 2 mulheres. Acusação: tortura, assassinatos brutais e canibalismo. Tudo em meio a estranhos rituais satânicos. Agora, chegou o momento de acertar as contas com a justiça. Aqui, Roberto Cabrini.
Esse é o Conexão Repórter de hoje. Rua dos Emboabas, Jardim Petrópolis, periferia de Garanhuns. Uma casa discreta. O cenário ideal. Aqui a polícia localiza 2 corpos de jovens que estavam desaparecidas na cidade. Seus moradores são levados para a delegacia e lá confessam. As mulheres foram sequestradas e mortas durante um ritual da seita O Cartel, criada pelos 3 acusados, Jorge, Isabel e Bruna. O líder é Jorge Beltrão Negromonte da Silveira, de 53 anos. As comparsas: sua mulher Isabel Cristina Pires da Silveira, com 54 anos. E a amante Bruna Cristina Oliveira da Silva, de 28. Quantas pessoas você executou? 3. Só 3? 3. Tem certeza que não foram mais? Absoluta. Se tivesse, você revelaria? Eu revelaria. Daqui a pouco no Conexão Repórter. Há pouco mais de um ano, você disse para mim, aqui nessa mesma sala, que não se lembrava da maior parte dos fatos. Eu não me lembro. Atribuiu a culpa a Bruna. Você até pediu para que eu a procurasse. Eu a procurei. E eu acredito que ele queira que eu assuma tudo para Isabel se sair. Região metropolitana de Recife. Últimos dias de outubro. Esta é a colônia penal onde Bruna Cristina Oliveira da Silva está presa. Ela aceitou me dar entrevista. Dentro de instantes, vou me encontrar com ela. Pela primeira vez, vai falar sobre os assassinatos, sobre os rituais de satanismo e canibalismo e da influência de Jorge Negromonte sobre ela. Um depoimento importante. Pela primeira vez, a história dos canibais ganha nova voz. O caso é descoberto em 11 de abril de 2012. Desde então, apenas Jorge Beltrão Negromonte falou. Ou melhor, é a primeira vez que eu falo a verdade. Tentou desconversar. O Senhor permitiu eu despistar. Livrar de tudo, eu jogar toda a verdade. Boa noite, Bruna. Boa noite, Sr. Roberto. Tudo bem? Tudo bem, na medida do possível. Pronto para a entrevista? Pronta. Você vai me contar tudo? Tudo. Dizendo a verdade? Claro. Posso confiar nisso? Pode sim, claro. Quem é Bruna Cristina Oliveira da Silva? Bruna Cristina Oliveira da Silva é uma menina que, apesar de ser uma presidiária, sonha em um dia retornar à sociedade, sonha em fazer faculdade, em trabalhar, e ter uma vida normal como eu tinha antes. Como você conheceu Jorge Negromonte? Jorge Beltrão Negromonte da Silveira era um dos professores de karatê lá do Clube Atlântico, local que eu treinava karatê. Na época eu tinha 16 anos. Trabalhava já como professora e fazia o ensino médio. Você lembra da primeira vez que você ouviu? Lembro perfeitamente. Causou impacto em você? Causou, sim. Por quê? Porque ele, na época, hoje ele está um pouco debilitado, porque está preso e tal, mas antigamente ele era forte, com aquela faixa preta, aquela força, chamava atenção, não só minha, mas de outras meninas que também treinavam karatê. Você se sentiu atraída por ele? Senti. A iniciativa foi sua? Foi. Eu gostava dele, estava gostando dele. Formado em Educação Física
e faixa preta em karatê, Jorge Negromonte estudou nas melhores escolas. Que tipo de pessoa ele te parecia? Um homem sério, respeitador, inteligente ele. Por ele você dava vida? Dava. Por quê? Porque... Sabe aquele amor de conto de fada que a gente sonha quando é jovem, quando é criança, quando é menina? Pronto, eu pensava que eu tinha encontrado o príncipe encantado. Na definição de Bruna, uma paixão avassaladora. Quando você ficou sabendo que ele era casado, qual foi a sua reação? Ele falou pra mim que era casado no civil com Isabel, porém de corpo presente, como marido e mulher, eles não vivia mais. Tanto que na época Isabel tinha um namorado e ele estava comigo. Eles não tinham relacionamento homem e mulher mais, só era casado no civil. 2 mulheres, um homem, vivendo todos juntos. Como é que era isso? Uma loucura. Um triângulo amoroso. Exato. Há pouco mais de um ano, você disse para mim, aqui nessa mesma sala, que não se lembrava da maior parte dos fatos. Eu não me lembro. Atribuiu a culpa a Bruna. Você até pediu para que eu a procurasse. Eu a procurei. Eu sou um anjo vingador, como ele diz. Eu mato e nos últimos momentos de vida, aquela vítima se arrepende de todos os seus pecados e está no reino do céu junto com a gente. E ela, basicamente, te desmente. Ela diz que você foi o responsável por tudo, que você foi o mentor, o líder. Ele era o líder da seita? Era. Ele criou a seita? Era. Quando o Jorge falou em matar pela primeira vez? Em Olinda. Como ele falou? Em Pernambuco. Aqui em Pernambuco. Ele falou que escutava vozes. Afinal de contas, você assume essa responsabilidade? Eu não assumo essa responsabilidade. A verdade é essa. Eu sou inocente. Não sei. Porque ele alega isso não. Lembra de novo as palavras exatas que ele usou para justificar os atos de matar? Purificação, ser humano, que tinha que eliminar pessoas para diminuir a densidade demográfica do mundo. Inocente? Sim, Ela desmentiu cada palavra que você disse. Mas eu não estou desmentindo ninguém, eu estou falando a minha parte. O ser humano tem que comer o ser humano pode comer a mesma espécie, porque o mesmo ser humano não vai fazer mal. É um animal, só que nós somos... É um animal, como um boi, por exemplo. Só que a gente é racional e o animal é irracional. Estou diante de um Jorge que ensaia o que vai dizer. Eu não estou falando que sou inocente. Eu estou falando apenas a verdade que aconteceu. Estou falando apenas que eu não fiz coisas desse tipo. E tenta novamente sustentar o discurso de inocência. Você assassinou? A todo custo. Não. Eu não assassinei ninguém. Eu nunca fui de matar ninguém. Eu sempre respeitei a vida. Se chama de respeitar a vida, determinar o assassinato de 3 pessoas, o esquartejamento dos corpos e a utilização da carne para alimentação? Isso é respeitar a vida? Quem está dizendo essas coisas és tu, não sou eu. Eu acredito que ele queira que eu assuma tudo para Isabel se sair. Só que eu já falei, francamente, eu já falei com Isabel e francamente eu já falei com o advogado de Jorge, que com certeza passou para o advogado de Isabel, que eu não vou assumir a culpa de ninguém. Vou assumir sim a minha participação. Hora de lançar mão de uma nova estratégia. E então, surpreendo Jorge com uma prova incontestável. Jorge, nós tivemos acesso a essa carta. Você reconhece essa letra? É a sua letra. Certo. Jorge, nessa carta que você tentou enviar a Bruna, você escreve: decore para poder saber falar. E
E você basicamente escreve todo o texto que ela deveria repetir perante o juiz, perante a juíza. Ou seja, você tenta manipular totalmente o depoimento dela. Isso aqui é uma manipulação de verdade. Não, na realidade eu estava pedindo para ela não esquecer da verdade que houve. Não, mais do que isso. Você pede para ela assumir toda a culpa. Nessa carta, você pede para que ela assuma toda a culpa e para ela decorar cada detalhe para que ela não se perca no depoimento. Ou seja, você pede a ela para assumir toda a culpa para você sair livre de tudo. Não, eu peço a ela para dizer a verdade. Você deve ter notado que ele manda um recado para você. Para mim falar toda a verdade entre aspas. Para ele falar a verdade entre aspas. O que é a verdade entre aspas? Só que eu vou falar a verdade entre aspas. Eu vou falar verdade sem as aspas. Ele pediu para você mentir? Claro. Você vai mentir por ele? Claro que não. Você escreve todo o depoimento, cada detalhe, o que ela tem que dizer. Você pede para que ela assuma toda a culpa. E você escreve cada detalhe, ou seja, você demonstra nessas linhas que você sabe tudo o que aconteceu e que você sabe da sua culpa. Isso está aqui nessa carta. Estou pedindo para ela falar a verdade. Não, você pede para que ela assuma uma culpa que é sua culpa. Não, eu não tenho culpa disso. Você pretende assumir a culpa? Não. Ele disse que você é a grande culpada, a única culpada. Ah, culpada eu? Eita. Antes de fazer o filme... Surge diante de mim um outro Jorge, que agora responde a tudo, sem meias palavras. Um Jorge que passa a confessar seus crimes. Esquizofrenia, problema que eu tinha. Há 20 minutos você não reconhecia, você dizia que não se lembrava de nada. Por que você se lembrou de tudo agora? Não são flash. Eu me lembro, não de tudo, ao pé da letra. Eu me lembro de flash. Eu me lembro da parte da faca no jugular, depois apaga. Depois eu me lembro ela no banheiro. Eu não me lembro o tempo que eu atirei as vítimas, todas elas, de um canto para outro. Vem vindo flash na minha cabeça. Quem é o Jorge Beltrão Negromonte? Jorge Beltrão Negromonte é uma pessoa arrependida, doente, esquizofrênico, que eu já sei, paranoico, que está totalmente arrependido desse meu problema, das coisas que eu ouvia. No Fórum de Olinda, o julgamento do ano. Aqui nesta quinta-feira, Jorge, Bruna e Isabel serão levados a júri popular. A história toda é descoberta em abril de 2012. A polícia começa a rastrear os cartões de crédito de uma das vítimas, na época desaparecida. Era Gisele Helena da Silva, de 25 anos, conhecida como Geisa do Papel. Esse vídeo do circuito interno de uma loja de artigos eletrônicos mostra Jorge e Bruna utilizando o cartão da vítima para fazer compras. Na delegacia, eles confessam não só a morte de Geisa, mas também a da desempregada Alessandra Falcão, de 20 anos. Bruna inicialmente se apresenta como Jéssica Camila, de 17 anos. A polícia descobre que sua identidade é falsa. Constata também que o papel assumido por Bruna é de mais uma das vítimas do grupo. A verdadeira Jéssica era uma moradora de rua que vivia em Olinda. Em 2008, os assassinos também moravam na cidade e atraíram a vítima com uma oferta de emprego. Estratégia usada em todos os casos. Quem foi a primeira vítima? Jéssica. Como é que você decidiu a morte dela? Eu? Não. Eu estou perguntando como foi decidida a morte dela. Eu decidi a morte de ninguém. Quem decidiu foi... Quem decidiu? Seja objetiva. Isabel e Jorge. De que forma? Conquistando Jéssica. Vou lhe dar um trabalho.
Quando Jéssica estava sendo aliciada, conquistada, você já sabia que ela seria assassinada? Não. Mas ela estava sendo conquistada, aliciada. Foi. De fato, eu sabia que Isabel estava levando doces, roupas, agradando uma jovem moradora de rua que vendia guloseimas nos semáforos, de fato, que ia com a filha dela para comover a pessoa tal. Isabel, ela fazia os esquemas lá, que ela é inteligente demais. Conheci Jéssica, me encantei pela menina, eu queria ter uma filha. Quem foi a pessoa que decidiu que ela seria assassinada? Isabel. Não foi o Jorge? Não. Jorge foi executor. Na discussão que ele teve com ela, eu entrei no quarto, fiquei com a menina. E nisso ele apertando o pescoço de Jéssica. Depois ele pediu a Bruna para pegar a faca, a Bruna foi pegar a faca. Você lembra desse dia? Lembro. Como 26 de junho de 2008, às 9h30 da noite. Quando eu voltei, já estava tudo já ajeitado já. Por que você decidiu esquartejá-la? Porque são os 4 elementos e o 5º elemento. O 4º elemento, água e terra, que são as pernas. Ar e fogo, que são os braços. E o 5º elemento é a cabeça, que é Deus. É um sistema de purificação que as vozes falam para mim. E o que isso tem a ver com esquartejar o corpo de uma pessoa assassinada? Para colocar, para enterrar cada parte e cada parte ser abençoada. Você sentia prazer vendo esse sofrimento humano? Não, nunca senti prazer. Você sentiu o quê? Dor, tristeza. Por que se alimentar do corpo da sua vítima? Era um sistema de purificação. Purificar para não deixar aquela carne apodrecer, aquela carne ficar imprópria para o consumo. E você concordou com isso? Eu tinha outra escolha, meu senhor? Claro que você tinha escolha. Você podia dizer não. Não, eu tô doida para dizer não. Isabel me matou. Por que você aceitou isso? Teve que aceitar, eu tava no meio. Vi a menina morrer na minha frente. Você podia falar, não vou fazer isso. Quero ir embora daqui, vou denunciar. Você podia fazer isso? Deus me livre. Eu fazer isso, eu sou uma vítima. Eu ia virar coxinha. Deus me livre. Me arrependo de não ter denunciado, de não ter feito denúncia. A filha de Jéssica, então com 2 anos, é levada por eles e registrada como sendo de Jorge Negromonte. Ou seja, registrada como filha do assassino da mãe da criança. Junto, logo depois, todos se mudam para Garanhuns. Nos anos que se seguem, a criança é obrigada a assistir e participar dos rituais de O Cartel. E é a pequena criança, inclusive, quem indica à polícia onde estão as covas no quintal da casa, usadas para enterrar corpos de 2 vítimas. Quem é que te ensinou a esquartejar corpos, a retirar o sangue? O cartel. De que forma? Me ensinando, falando, explicando. Por exemplo? Dizendo a melhor maneira de se esquartejar uma pessoa é usando a parte das juntas, que fica mais fácil de soltar. O que mais o cartel te ensinou? Me ensinou que a melhor maneira de purificar a pessoa é quando a pessoa está como Dimas, prestes a morrer. Ela realmente se arrepende antes de morrer. Jorge Beltrão Negromonte, você executou Jéssica, Gisele e Alexandra? Amando da voz. Mas quem executou foi você? Foi. Por que agora você decidiu admitir e antes não? Eu estava arrependido de tal forma que eu não queria ser aquele Jorge que eu fui antes. Você queria ludibriar a justiça? Não queria. Eu queria ludibriar a mim mesmo. Para dizer que eu não era aquela pessoa. Aquela pessoa não era eu.
Esta é a casa de Jorge Negromonte, aqui em Garanhuns, transformada em Teatro dos Horrores. Na frente a inscrição: os canibais já estão no inferno. Aqui ficava o banheiro. E nesse ralo, segundo as investigações, escorria o sangue das vítimas. E aqui nessas duas covas foram encontrados 2 corpos das vítimas de Jorge Negromonte, Isabel e Bruna. São histórias de um pesadelo cujas feridas não cicatrizam. Na casa de Olinda, palco da primeira morte, os procedimentos são parecidos. Depois de morta, Jéssica tem o corpo esquartejado. Os restos mortais espalhados pela casa. Como Jéssica foi assassinada, Bruna? Minha função foi segurar. Você segurou? Segurei Jéssica. Aí ele deu uma facada na jugular. Aí Jéssica caiu, ficou se debatendo e ele começou a esfaquear. E pedi a ela para ela pedir perdão a todos os pecados. Ela pediu? Ela pediu e foi purificada. O que você sentia nesse instante? Eu senti um alívio porque ela estava sendo aceita por Deus. E nesse momento, Isabel pegou e falou assim: vamos ligar logo a água, logo para o sangue escorrer. Entendeu? Isabel tratava com muita naturalidade. Eu me tremia, porque eu nunca tinha visto nem filme na minha vida. Ela entrou, eu saí. Eu fui para casa da minha irmã e dormi lá, só voltei no outro dia. O que o faz acreditar que você tem o direito de decidir sobre a vida ou a morte de pessoas? Eu não tenho direito. Quem tem o direito é Deus. Você exerceu esse direito? Eu exerci esse direito, mas eu exerci erradamente, achando na época que estava certo. Mas hoje eu sei que não estava certo. Hoje eu sei que estava errado. Jorge, você é um monstro? Eu fui um monstro. Na época eu considero que fui pelo fato de ter aceitado o conselho do cartel, as vozes. Até que ponto você se arrepende do que você fez? Ao máximo. Tanto que eu tô com depressão. Mas como eram escolhidas? Por que exatamente aquelas mulheres? A explicação vem do líder da seita. Uma combinação numérica. Elas tinham o número do mal. Qual foi a influência do número 666 nas decisões de execução? O número da besta. Prova disso é o RG de Alessandra da Silva Falcão, uma das vítimas. Os números determinam o começo do ritual. Descreve como foi a cena de quando vocês começaram a se alimentar nessa casa. Aí, dormiu, Isabel dormiu, ele pegou no sono, eu dormi também, depois de muito tempo de conversa. E não podia comer nada, viu? Aí eu falei, e se eu não comer? Aí não vai dar certo, você participou. Isabel, tem que comer, tem que comer. Pense que você está comendo uma carne de boi, que é o mesmo gosto. Isabel falou isso. Disse que tinha comprado no açougue carne, que pegava 10 quilos, ganhava 5 quilos. Se pegasse 10 quilos de carne, 5 quilos de carne, ganhava um pouco pedaço de fígado por fora. Aí ele falou assim pra mim: cozinha a carne. Aí cozinhou arroz, verdura, uma comida normal. Podia se disfarçar tranquilamente, o senhor podia comer tranquilamente como se fosse carne de boi. A criança se alimentou de carne humana? Quando a gente fez geral para todos. Por que você fez uma criança totalmente inocente se alimentar de carne humana? Eu não fiz, eu simplesmente dei o prato para ela, com todos os ingredientes, todas as comidas. Incluindo carne humana? Foi, mas eu não foi especificamente, eu digo que se alimenta dessa carne, não. Bom, mas uma criança inocente se alimentou de carne humana? Porque estava dentro do prato dela. E como é que você se sente em relação a isso? Me sinto mal. Já falei que estou arrependido, estou até em depressão. Não sei nem como estou dando essa reportagem. Na delegacia, Isabel já tinha falado sobre a carne humana ser usada em salgadinhos.
Você vendia lanche e um dos lanches era empada. E você pegou a carne da menina e botou como recheio da empada, não foi não? Eu cheguei a usar a carne sim dela. Certo. E fez a empada? Fiz. E vendeu? Vendi. E por que não assume? Não, eu não fazia coxinha. Eu nunca fiz coxinha, nunca fiz empada com gente. Aquilo ali foi porque eu fiquei com medo de apanhar na delegacia. Jorge fazia salgado, Jorge. E quem vendia era a Isabel. Aí Isabel pegou e falou assim... Pra que comprar frango, carne? Gente, tem carne. Carne de boi, eu gosto de carne de gente. Não vou nem sentir a diferença. Aí ela moiu e botou dentro de salgado e saiu vendendo. Jorge falou, não é melhor comprar não, porque pode levantar alguma suspeita. Melhor comprar carne de boi, frango. Jorge não concordava em Isabel vender as carnes de gente. Não concordava. Quantas vezes a carne humana foi usada em salgados? Várias vezes. Quantas? Enquanto tinha carne, da Gisele e da Alexandra. Que quantidade de salgados era feita? Era uma quantidade boa de salgados. E ela vendia no centro de Garanhuns. Bruna tá mentindo, ela tá mentindo. Ela não tá falando a verdade dela, ela tá querendo se sair. Deve ter sido destruída pelo advogado dela, ela tá querendo se sair. Tanto prova, é bem interessante. Eu trabalho com a menina que comeu a coxinha de carne de gente lá de Garanhuns, que ela é de Garanhuns e tá presa e trabalha junto comigo. Ela. Quantas pessoas você acredita que tenham consumido? Muitas pessoas. Quantas? Muitas pessoas. Quantas? Que Porque número? ela vendia em lugares públicos. Euclides Dourado, hospital, delegacia, próximo de escola. Essas cenas pertencem a 2 filmes dirigidos por Jorge Negromonte, em 1994. Um verdadeiro roteiro do que aconteceria mais de uma década depois. Primeiro, a adoração à morte. Bonito, né? Depois, canibalismo. E ainda, ocultação de cadáver. Jorge chama sua paixão de arte. Uma arte, entre aspas, que também passa pelos livros. Como autor, Jorge escreveu As Revelações de um Esquizofrênico. O que significa para você ser conhecido hoje como Jorge Beltrão Negromonte, o canibal? Para mim significa algo terrível. E verdadeiro. Infelizmente. Temos acesso a esse caderno. Um arquivo do dia a dia de Jorge e Bruna. Esse é o documento. Um caderno escrito com letras pequenas, repleto de observações adicionais. Tivemos acesso ao diário escrito por Bruna durante 4 meses, de 1º de março a 7 de julho de 2007. São quase 100 páginas onde ela descreve sua intimidade com Jorge Negromonte. No diário, ela dá pistas importantes do caráter manipulador do criador da seita, o cartel. Bruna, eu notei aqui uma parte do seu diário. Você pode até completar as frases se você lembrar delas. Certo. Monte me aconselha. Seus ensinamentos são muito pesados, mas servem como aprendizagem. Para ser a mulher que eu sou hoje. Precisei desses ensinamentos pesados. Da experiência do meu homem monte. É exatamente isso. Tá vendo? Eu agradeço meu mestre. Meu mestre de vida, de ensinamento. Que me ensina toda hora. A todo instante. Ser. A mulher que eu sou hoje. Uma eterna. Aprendiz. Ele era tudo pra você. Quem você ama? A Bruna ou a Isabel? Bel e Bruna, eu tenho amor pelas duas. Você espera ficar com elas? Com a Bruna. Bel é um amor passional. É como se fosse uma mãe pra mim. Por que você pediu pra Bruna se sacrificar por você? Bruna se sacrificar por mim? Sim, assumir uma culpa, como se só ela fosse a culpada. Eu pedi
porque eu queria preparar o futuro dela lá fora. Na prisão. Uma pena ainda maior. Mas eu pensei nisso, em cuidar do futuro dela. Eu pensei em me casar com ela para diminuir a pena dela. Pensei que eu resolveria, porque ela não consegue resolver as coisas como eu consigo resolver. Então lá fora eu ia cuidar dela, ia visitar ela toda semana, ia levar as coisas que ela estava precisando, que ela precisasse. Era esse pensamento. Você imaginou uma situação onde você ganharia liberdade antes do que ela e aí você ajudaria? Ajudando ela, para ajudar ela, só para ajudar ela. Mas você ganharia liberdade antes? Mas essa liberdade seria uma liberdade... Em troca do sacrifício dela? Não seria em troca do sacrifício dela. É justo fazer isso? Seria... Não. Por uma pessoa que você diz amar? Eu amo ela. Eu a amo. É uma forma diferente de amor, não é? Não. Eu pensei nisso, em ajudá-la. Foi nisso que eu pensei. Jorge Negromonte te pedir em casamento nesse momento, você casa com ele? Amo muito ele, mas eu temo. Eu amo muito ele, mas eu temo me unir de novo com ele e ele quer fazer alguma besteira. Ele teria que mudar, teria que ser outra pessoa. A seguir... Bem, prazer em vê-lo, viu, Alexandre? O pai de uma das vítimas revive as lembranças do crime. Sempre fico lembrando da hora que ela saiu de casa. Em Garanhuns, encontro a casa de seu Alexandre. Boa tarde. Seu Alexandre? Tudo bem? Prazer em vê-lo, viu, seu Alexandre? Muito prazer. Que tipo de pessoa era a Alexandra? Pois não tenho o que falar dela. Ela era, além de ser uma filha, uma amiga. Qual a imagem mais forte que o senhor guarda da sua filha? A imagem que eu guardo é que o carinho que eu fazia para ela, que eu fazia para mim, estudiosa, inteligente. Eu sempre fico lembrando da hora que ela saiu de casa. Como é que a sua filha Alessandra conheceu o Jorge, a Isabel e a Bruna? Primeiramente, ela foi consultar o filho no posto de saúde. Então, dentro desse ônibus, desse coletivo, ela conheceu essa pessoa, se oferecendo a um trabalho a ela de $1,5 salário. Que pessoa? Essa tal dessa mulher que vendia... A Isabel. A Isabel, do senhor Isabel. O pai da vítima dos canibais lembra que o salário oferecido era muito alto para os padrões da região. Por isso, ele desconfiou. Mas a filha, que tinha o sonho de construir uma casa e criar os filhos, não ouviu o pai e aceitou. E caiu na armadilha. Na hora que foi lá, pronto. De lá a gente não soube mais nada. Ela não chegou a trabalhar, então? Não chegou. Quer dizer, se chegou, ninguém sabe. É. Porque ela não apareceu mais em casa de volta. Foi o senhor que reconheceu o corpo? Foi a minha esposa. É. E como é que ela reconheceu? Ela reconheceu através da roupa e do celular. Aí pronto. Aí de lá pra cá, até hoje, ninguém tem sossego na vida. Agora, uma família incompleta. Uma dor que não se cura. Uma revolta que não passa. Nos seus pesadelos, você enxerga o rosto das suas vítimas? Eu não tenho pesadelo, só tenho sonhos com a liberdade. Você consegue lembrar da face da Jéssica, da Gisele e da Alexandra? Nitidamente, não. O que você diria nesse instante para as famílias dessas pessoas? Que me perdoe. Você acha que merece ser perdoado? Deus perdoa. O que você faria com uma pessoa que fizesse o que você fez com essas vítimas para os seus filhos, para suas filhas? Eu teria raiva. Mas se ele se arrependesse de verdade mesmo, eu perdoaria. Nesse momento, por exemplo, aqui está chovendo. Você está ouvindo a chuva? Você tem o privilégio de ouvir a chuva. Graças a Deus. Enquanto elas não têm esse privilégio, elas estão mortas. O que você acha disso? Eu acho que... o que eu posso fazer é pedir muito perdão a Deus. Você diz que sente, mas em nenhum momento eu te vi se emocionando nessa entrevista.
Porque eu não sou uma pessoa assim de demonstrar com lágrimas. Eu sou uma pessoa que eu demoro muito para chorar. Se vocês não tivessem sido presos, quantas outras pessoas morreriam? Muitas outras pobres vítimas. Qual o desafio de um julgamento como este? Bom, o que eu tenho a dizer como magistrada é que num julgamento como esse, que envolve questões complexas, vários réus, vários advogados e Ministério Público, o desafio é manter a ordem, a disciplina, que é o poder de polícia, que o juiz pode exatamente, né, se está observando todos os procedimentos realizados ali durante os trabalhos. Jorge Beltrão Negromonte, o que você espera desse julgamento? Eu espero que a justiça seja feita. O que é justiça nesse caso? Deus. Deus é amor, mas Deus também é justiça. Você considera que vai ser condenado? Creio que sim. Qual seria uma condenação justa para você? Eu não sei dizer. Eu entrego isso a Deus. Levarei a plenário com muita independência, não negando a autoria, pois o mesmo é réu confesso, mas alegando, sem sombra de dúvidas, a insanidade mental do acusado. Meu desejo é de sair daqui e começar uma vida nova. Eu venho já traçando a tese de coação moral irresistível. O que seria isso? Seria que ela foi forçada, obrigada, aterrorizada a participar desse crime pelo Jorge Beltrão, esposo e companheiro também da Bruna, esposo dela e companheiro da Bruna, a praticar esses atos presídios. Eu tenho plena consciência do delito que eu fiz. Foi um delito bárbaro, cruel, bizarro. Então você concorda que você é um monstro? Poder participar desse delito, que eu fui um monstro, que hoje eu não sou mais. A defesa de Bruna, estamos no consenso de que é tentar diminuir a pena, né? Mostrar ao corpo de jurado e também a juíza que vai presidir a verdade. Você prefere o Jorge que mentia ou o Jorge que... O Jorge verdadeiro. É como eu falei, eu estava fazendo aquilo justamente porque eu queria ajudar a Bruna. Você estava fazendo um teatro? Para ajudar a Bruna. Porque eu queria visitá-la toda semana, eu queria levar as coisas para ela. Eu queria preparar o futuro dela lá fora. E hoje você decidiu assumir os seus atos? Hoje foi para me liberar, para me libertar. Boa noite, Jorge. Boa noite. É um caso, como já dito, incomum pelo fato de que pessoas matam outras pessoas e em seguida praticam o canibalismo, comem a carne. E eles não fazem isso porque eles sofrem de alguma faculdade mental. Eles fazem isso porque gostam, eles fazem isso porque acreditam, eles fazem isso porque eles são perversos, extremamente perversos. Esta, portanto, a cobertura da justiça dos homens. Mas qual seria a justiça de Deus num caso como esse? Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.
Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Deus mais uma vez segura em minha mão. Minha alma aflita pede tua atenção. Cheguei no nível mais difícil até aqui. Me ajude a concluir. Quando penso que estou forte e fraco eu estou, mas quando reconheço que sem ti eu nada sou, alcanço os lugares impossíveis. Me torno um vencedor. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe. Sou humano, não consigo ser perfeito. Vem e me leva além. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Sou dependente, tão dependente. Vem, Senhor, ao meu favor. Me ajude a usar com minha fé. Sou pequeno, eu não sei ficar de pé. Me dá tua mão, me tira do chão. Vem me ajudar. Estou sentindo minhas forças indo embora, mas tua presença me renova nessa hora. Vem, oh, vem e me leva além. O meu sonho de chegar está tão longe.